Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a composição do ar e sobre os ciclos naturais. Este conteúdo está presente nas páginas 33 a 37 da apostila. Abram e acompanhem a explicação. Então, um fator importante para a vida é o ar. A camada de ar que envolve o planeta Terra é chamada de atmosfera. E ela é constituída por diversas substâncias. Entre elas, nós podemos citar o gás oxigênio, gás nitrogênio, gás ozônio, gás hidrogênio, gás carbônico, vapor de água e outros gases. Esses gases não estão na mesma proporção, ou seja, na mesma quantidade. Então, cerca de 78% do gás que está presente na atmosfera é o gás nitrogênio. O gás nitrogênio é simbolizado pela letra N, e quando nós estamos falando do gás, nós usamos o N2. O símbolo do nitrogênio é a letra N. O oxigênio, nós temos cerca de 21% da atmosfera formada por gás oxigênio. O símbolo do oxigênio é a letra O. Quando nós falamos de gás oxigênio, nós usamos o O2. E apenas 1% é composta por gás carbônico, vapor de água e outros gases. Na página 35, nós temos o ciclo do nitrogênio. Então, a palavra ciclo é porque o nitrogênio sai do solo, mas no final do ciclo ele retorna para o solo, tá? Então, formando como se fosse uma espiral. O gás nitrogênio é fundamental para o crescimento das plantas, animais, participa da composição de substâncias essenciais para o desenvolvimento e o crescimento de seres vivos, como as proteínas. O nitrogênio do ar somente é absorvido por algumas bactérias por um processo chamado de fixação. Muitas dessas bactérias vivem associadas às raízes de plantas chamadas de leguminosas, como é o exemplo do feijão, da ervilha, da soja. Então, aqui mostra nesse desenho as bactérias fixadas na raiz da leguminosa. Então, elas vão fazer a fixação do gás nitrogênio, que vai ser levado para essa leguminosa, certo? As bactérias fornecem parte do nitrogênio que absorvem para a leguminosa, que aqui foi citado, por exemplo, o feijão, mas lembre que outros exemplos de leguminosas são a ervilha e a soja. Os animais que se alimentam dessas plantas, como aqui é o caso do coelho, que é um animal herbívoro que vai se alimentar dessa planta, vai obter o nitrogênio diretamente pela ingestão da planta, ou seja, através da alimentação. Os animais obtêm o nitrogênio quando se alimentam de proteínas de outros animais, ou seja, esse consumidor secundário, ao se alimentar do consumidor primário, que aqui está simbolizado pelo coelho, ele vai ingerir o gás nitrogênio. Então, de maneira indireta, porque lembrem que a planta produziu o gás nitrogênio com a ajuda das bactérias, que fizeram essa fixação do gás nitrogênio. O animal herbívoro, que é o consumidor primário, que consumiu essa leguminosa, ele vai absorver, através da ingestão do alimento, vai absorver esse nitrogênio. O animal carnívoro, que se alimentou desse animal, que aqui é o consumidor primário, vai também ingerir esse gás nitrogênio. Após a morte desse animal, lembrem que existem os animais decompositores, que são os fungos e as bactérias, que vão decompor a matéria morta, e esse nitrogênio vai voltar para o solo, tá? Todos os seres vivos, depois de mortos, sofrem a ação dos decompositores, e o nitrogênio que formava o seu corpo volta para o solo, onde outros tipos de bactéria devolvem esse gás para a atmosfera. Então, existem bactérias que vão fazer a devolução do gás nitrogênio para a atmosfera, tá bem? Na página 34 tem um texto do Saiba Mais, que fala sobre a rotação de culturas. Como então existem plantas que fazem essa fixação do nitrogênio e tem plantas que não fazem. Então os agricultores sempre fazem o revezamento entre uma planta e outra planta. Por exemplo, ao plantar feijão, após a colheita do feijão, muitas vezes eles plantam o milho. O milho não tem essa mesma facilidade de absorção do gás nitrogênio. Então, essa rotatividade de culturas também é chamada de adubação verde.
Na página 35, nós vamos ver o ciclo do oxigênio. Então, nós já aprendemos sobre o processo da fotossíntese, realizada pelas plantas e pelas algas. Nesse processo, as plantas e as algas produzem seu alimento a partir do gás carbônico e água, utilizando a luz solar. Então, para realizar a fotossíntese, a planta precisa do gás carbônico, da água e da luz solar. Durante o processo da fotossíntese, a planta vai produzir o seu próprio alimento, que é a glicose, e vai liberar oxigênio. Então, lembrem que a reação da fotossíntese é gás carbônico mais água mais luz solar, que produz glicose e gás oxigênio, certo? Então, durante a fotossíntese, o oxigênio é liberado para a atmosfera. E esse gás também participa das reações de queima, conhecidas como combustão. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar o oxigênio presente no ar atmosférico e o oxigênio também presente na camada de ozônio na forma de O3. Então, o gás ozônio é simbolizado por O3 e o gás oxigênio é simbolizado por O2. Então, nós temos o oxigênio presente tanto no ar atmosférico quanto na camada de ozônio. Durante a fotossíntese, as plantas, aqui está mostrando a setinha, ó, no sentido que a planta, ela vai liberar oxigênio. Então, aqui mostra a liberação. As algas, que também fazem o processo da fotossíntese, também vão liberar oxigênio. E aqui nós temos o ozônio, que é liberado para o ar atmosférico também. Então, o que vai fazer com que esse oxigênio retorne para a atmosfera. Durante o processo da respiração animal, lembrem que os animais e nós, seres humanos, respiramos o gás oxigênio. Durante o processo da respiração, nós temos a inspiração, onde nós vamos sugar o gás oxigênio, e a expiração, que é quando nós soltamos o ar, nós estamos expirando, nós estamos liberando o gás carbônico. Então, durante a nossa respiração, nós respiramos o gás oxigênio e liberamos gás carbônico pela nossa boca, né? Então, aqui mostra o processo da respiração que utiliza o gás oxigênio. O oxigênio também é utilizado na respiração dos animais que vivem na água, né? E também é utilizado no processo da combustão. Combustão quer dizer queima. Para que exista queima, necessita de gás oxigênio. Sem o gás oxigênio, não existe queima. Eu vou passar agora para vocês um experimento que vai explicar um pouco sobre a necessidade que, para que exista fogo, necessite do gás oxigênio. Então, lembrem que a combustão só acontece porque o oxigênio, que é considerado um comburente, reage com o combustível, produzindo luz e calor. Esse combustível pode ser a gasolina, pode ser o álcool, pode ser o pavio de uma vela. Então, combustível é o que está sendo queimado. E o gás oxigênio é o comburente, ou seja, para que exista fogo, é necessário que tenha um combustível para ser queimado e é necessário que tenha o comburente, que nesse caso é o oxigênio. Então, a combustão, a palavra combustão significa queima. Tudo que queima é chamado de combustão. E lembre que para existir combustão precisa ter um combustível e precisa ter o gás oxigênio, que é considerado um comburente, tá? Então, observem esse experimento que vocês vão analisar o processo de combustão. Vocês podem fazer esse experimento em casa. Então, vocês vão precisar de um prato, primeiramente, de uma vela e de um palito de fósforo para acender a vela. Primeiro, eu quero que vocês façam a experiência sem água. Depois, nós vamos fazer 2 experimentos, um com água e um sem água. Então, quando vocês acenderem a vela, então, aqui o pavio da vela é o combustível, que é o que está sendo queimado. E aqui nós vamos colocar atear o fogo aqui. Mas para que exista o fogo, necessita ter gás oxigênio. Quando vocês colocarem um copo sobre essa vela, vocês vão ver que em prazo de poucos segundos a vela vai apagar, tá? Por quê? Porque quando vocês colocaram o copo, o oxigênio que estava presente dentro do copo vai acabar e com isso a chama vai apagar também.
Então, isso comprova que sem o gás oxigênio não existe a combustão, tá bem? Então, primeiro, vocês vão fazer esse experimento usando apenas vela, vão acender a vela e vão pegar um copo e observar como em prazo de poucos segundos a vela vai apagar. Em seguida, eu quero que vocês peguem esse mesmo prato, coloquem água. Se vocês tiverem em casa corante, podem colocar corante nessa água. E vocês vão fazer o mesmo experimento, só que agora vocês vão acender a vela, colocar aqui no prato água com corante e vão cobrir com o copo. E eu quero que vocês analisem o que vai acontecer com esse experimento. Assistam o vídeo e depois nós vamos discutir sobre ele. Então, durante o experimento, sem a água, vocês viram que em prazo de poucos segundos, quando acabou o oxigênio que estava dentro do copo, a vela se apagou, certo? Quando vocês fizeram o experimento com a água, o que aconteceu? Enquanto a chama estava acesa, quer dizer que ainda tinha o gás oxigênio. A pressão foi diminuindo dentro do copo, a chama se apagou e fora do copo nós temos a pressão atmosférica, que é a pressão que nesse caso é maior do que a pressão interna do copo. Então, como a pressão externa é maior do que a pressão interna, o que aconteceu? A pressão externa, a pressão atmosférica, empurrou a água para dentro do copo, né? Porque a pressão interna era menor. Então, as pressões sempre têm que se igualar. A pressão externa tem que se igualar à pressão interna. Então, para que elas se igualassem, a pressão externa, que é a pressão atmosférica, empurrou a água para dentro do copo, tá bem? Próximo ciclo que nós vamos ver está presente lá na página 36, que é o ciclo do carbono. Abram lá, por favor. Então, no ciclo do carbono, quando vocês estudam sobre os fósseis, vocês veem que para fazer a datação de um fóssil, ver quantos anos esse fóssil tem, os arqueólogos, após escavarem e encontrarem um fóssil, eles fazem a datação do carbono. Por quê? Porque todos os seres vivos apresentam na sua composição o gás carbônico. Esse gás carbônico só começa a diminuir após a nossa morte. Então, quando eles encontram fósseis, sejam eles de animais, de vegetais, eles vão fazer a medição de quanto que tem de carbono presente nesse fóssil. E a partir daí, eles vão determinar a idade desse fóssil, certo? Então, o carbono está presente nos açúcares, nas proteínas, nas gorduras, em outros compostos fundamentais para a vida. E está presente dentro do corpo dos seres vivos, tanto plantas quanto animais. Os organismos autótrofos, que são as plantas, né, os produtores, como as plantas e as algas, são capazes de aproveitar a luz solar e o gás carbônico da atmosfera para produzir a glicose, que é o alimento da planta durante o processo da fotossíntese que nós acabamos de ver, né? Por que nós estamos revendo o processo da fotossíntese? Porque na fotossíntese, a planta necessita do gás carbônico para produzir o seu próprio alimento e ela libera o gás oxigênio. Então, notem que o processo da fotossíntese inclui tanto o ciclo do carbono quanto o ciclo do gás oxigênio. Tá? Então, durante o processo da fotossíntese, a planta vai precisar do gás carbônico. Então, o gás carbônico é composto por CO2. Então, na sua composição tem carbono. E ela vai produzir a glicose, que é o alimento, e também vai liberar o gás oxigênio. Então, as plantas utilizam como fonte de energia para as suas células a glicose e
que é considerada chamada de respiração celular, esse processo da fotossíntese. A liberação de gás carbônico para a atmosfera envolve principalmente dois processos. A respiração, como nós, seres humanos, que nós inspiramos o gás oxigênio e expiramos, devolvemos através da nossa boca, durante o processo da respiração, nós liberamos o gás carbônico. Então, o gás carbônico retorna, né, para a composição do gás atmosférico através da respiração, tanto, né, aqui de animais, e também através da combustão, da queima. Então, lembrem que tudo que queima necessita ter gás oxigênio para que ocorra a queima, mas durante a queima libera gás carbônico. Toda queima libera gás carbônico e outros gases que também são considerados poluentes. O gás carbônico é um gás considerado poluente, certo? Então, perceba que nas atividades que há queima de combustível, como o caso da queima da gasolina, queima do álcool, também emitem gás carbônico que interferem nesse equilíbrio. Então, aqui nessa imagem, nós temos, durante o processo da fotossíntese, a planta faz o contrário, ela retira o gás carbônico e ela devolve o gás oxigênio. Já nós, seres vivos, durante o processo da respiração, nós liberamos gás carbônico e absorvemos o gás oxigênio. Durante a queima, aqui mostra uma indústria, né? Mas aqui, quem que libera gás carbônico? As indústrias, os carros, nós, seres humanos, através da nossa respiração, os animais, através da respiração, vão fazer a devolução, nós vamos devolver para o gás atmosférico o carbono. Então, por isso que é um ciclo, porque ele retorna e ele volta novamente para a atmosfera, certo? Então, tem uma frase muito importante de Lavoisier, que é um químico que dá a ideia dos ciclos da natureza. Então, ele diz assim: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, certo? Então, aqui nesses ciclos que nós vimos que nada se perde, né? Nada se cria, tudo se transforma. Então, nós, durante a nossa respiração, nós inspiramos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. Já as plantas fazem o contrário. Elas necessitam do gás carbônico para fazer a fotossíntese e elas liberam o gás oxigênio. Então, tudo vai formando um ciclo, né? Que ele pode sair do ar, mas ele vai retornar para a camada da atmosfera, certo? Na página 37, nós vamos falar um pouco sobre poluição do ar. Então, o ar atmosférico tem várias características naturais, como a temperatura, a umidade, mas elas podem sofrer alterações, muitas delas devido a atividades humanas, como quando nós dirigimos um carro, né, nas indústrias, durante os processos de queimada, nós vamos fazer a alteração dessa composição do ar. Então, essa alteração pode ser feita tanto por nós, seres humanos, como alguns fatores naturais, por exemplo, durante uma erupção vulcânica, durante uma queimada natural, que existem queimadas que são provocadas pelos homens, mas existem queimadas naturais, por exemplo, formada por queda de raios, né? Durante esses processos, que podem causar, por exemplo, queimadas durante a ocorrência de raios, ou quando o ar está muito seco, ventanias que levam esse ar poluído para outros lugares, tempestades, chuvas, podem modificar a qualidade do ar atmosférico. Diversas substâncias podem poluir a atmosfera, como o gás carbônico, que é liberado pelas fábricas, que é liberado pelos carros durante a combustão, a queima do combustível. Durante as queimadas também é liberado o gás carbônico. Então, esse gás, juntamente com outros gases que são liberados, né, como o gás metano, o monóxido de carbono, compostos que contêm enxofre, gases que contém enxofre, nitrogênio. O combustível que é feito de derivados do petróleo, como o diesel, a gasolina, além do gás carbônico, eles liberam gases que têm na sua composição tanto o nitrogênio quanto o enxofre, que nós chamamos de gases nitrogenados e que contém o enxofre também, tá?
Já quando comparado o álcool com o petróleo, lembrem que o álcool é menos poluente. Então, o etanol, que é o álcool, é menos poluente que a gasolina, que o diesel, porque o álcool não é derivado do petróleo. Então, durante a queima do álcool, é liberado gás carbônico, mas não é liberado, por exemplo, os gases de enxofre e de nitrogênio, tá? Além da saúde dos seres humanos, que pode ser prejudicado por essa poluição, o ar pode prejudicar muitos outros seres vivos. Algumas espécies de animais, quando expostas à poluição, podem ter a sua reprodução prejudicada e podem correr risco de extinção, como os moluscos e os peixes. As plantas podem ter a sua superfície coberta por fuligem, que é aquela substância preta, que quando a gente queima, por exemplo, até um papel, solta aquela substância preta que é composta por carbono, que nós chamamos de fuligem. Essa fuligem pode cobrir a parte superficial da planta, impedindo que ela faça a fotossíntese. E sem a fotossíntese, a planta vai morrer, porque ela não vai conseguir produzir o seu próprio alimento. A qualidade do ar em uma localidade não é determinada somente pela presença dos gases, né, dessas partículas poluentes, mas também por outros fatores, como a umidade do ar, a temperatura e a presença dos ventos. Então, quando nós vamos falar sobre a qualidade do ar, muitas vezes é dito lá, o ar está muito seco. Então, quando nós falamos de qualidade do ar, nós não falamos somente de poluição do ar, nós também estamos falando de umidade, de temperatura, da presença de ventos, além dos poluentes, que são esses gases que podem trazer inúmeros riscos, tanto para a vida humana, como para de todos os seres vivos que dependem da cadeia alimentar, né? Lembrando que um ser vivo, quando é extinguido, ele pode fazer o desequilíbrio de toda a cadeia, tá? Então, com base na aula de hoje, agora eu quero, para finalizar a aula, nós vamos fazer o experimento da página 38 e 39. Eu peço que vocês pausem o vídeo para pegar todos os materiais que nós vamos utilizar para o experimento. Então, nós vamos fazer um experimento para medir a poluição do ar com um filtro de papel. Então, o que nós vamos precisar? Filtro de papel. Aqui esse filtro que é usado para fazer café. Quem não tiver pode pegar folha de sulfite mesmo, mas se vocês puderem pegar o filtro de papel, ele é mais poroso. E o objetivo é nós analisarmos a qualidade do ar. Então, as sujeiras, os poluentes vão ficar mais fixados no filtro de papel do que em um papel comum. Mas quem não tiver pode fazer com uma folha de sulfite. Nós vamos precisar de tesoura, cola em bastão, palitos de madeira, esses palitos de churrasco, tá? Ou varetas de madeira. Se vocês não tiverem palitos, pode ser varetinha de madeira, até galhos de árvore, tá? O que nós vamos fazer? Eu quero que vocês cortem tirinhas do filtro de papel, 4 tirinhas. Aqui tem as dimensões 3 por 8, então vocês vão pegar 3 centímetros por 8 centímetros de comprimento. Então, vocês vão cortar 4 tirinhas e vão prender essas tirinhas em 4 palitos de churrasco, como se fosse uma bandeirinha. Então, prender cada tirinha em um palito de madeira como uma bandeirinha. Passar cola bastão em um dos lados da madeira e colocar cada uma em um local diferente. Então, vocês vão passar cola bastão e vão colocar em janelas da casa de vocês, em lugares da casa que vocês acham que sejam menos poluentes, lugares que tem mais poluentes. Então, por exemplo, assim, vocês podem deixar um palito dentro do quarto, um numa janela, um no jardim. Então, vocês vão espalhar esses 4 palitinhos em lugares diferentes da casa. Pode até deixar próximo da rua, por exemplo, próximo do muro. E nós vamos deixar lá durante uma semana. Após uma semana, nós vamos coletar essas varetinhas e analisar o que nós podemos observar em relação à poluição.
Então, aqui diz assim, ó, na escola deixar uma amostra onde julgar ter mais poluição e outra num local que provavelmente exista menos poluição. Então, a tia Letícia vai fazer esse mesmo processo na escola, vou distribuir as varetinhas em locais diferentes e após o período de uma semana, levar os filtros para analisar com os colegas. Então, vocês vão fazer isso na casa de vocês e nós vamos analisar juntos o que nós podemos tirar de conclusões sobre a poluição do ar, né? Em quais locais nós podemos observar maior poluição, em quais locais nós podemos observar menor poluição, se existe alguma região da cidade, por exemplo, que vocês moram, que é menos poluída do que outra, tá? Então, tudo isso nós vamos analisar durante esse experimento. Então, não esqueçam de passar colar lá os papeizinhos, tá? E deixar em locais diferentes para que vocês possam analisar no período de uma semana. Então, essa vai ser a tarefa da aula de hoje, tá bem? Se vocês tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.